Meninas, ontem eu mandei para vocês esse arquivo falando sobre ventilação invasiva em UTI. Né? E um artigo bem interessante, ele fala, né, sobre... ele explica, né, a ventilação mecânica, fala sobre os tipos de configurações que podem, né, ser feitas no respirador, né, para cada situação. É interessante que explica assim, bem assim detalhadamente quais são os objetivos da ventilação mecânica, né? Até começa com esse tópico de ventilação mecânica, falando sobre a ventilação não invasiva, né? Quando não consegue fazer de forma curativa nessa ventilação não invasiva, então acaba tendo que realizar o procedimento invasivo e entubar realmente o paciente, né? Quais são os objetivos, né, da ventilação mecânica? Então, aqui traz tanto objetivos fisiológicos, né, como também objetivos clínicos, né, dessa ventilação. Bom, a importância, né, da ventilação mecânica quando ela é indicada e quais são as recomendações. É bem interessante, né, esse PDF, pois ele fala sobre os métodos, quais são os métodos, né, de ventilação mecânica, que é os modos, né, em que o aparelho é configurado. Então, assim, não precisa decorar tudo isso. Eu mandei para vocês só para vocês conhecerem, até é bem interessante, né, vocês saberem, pois quando vocês se depararem isso no dia a dia de vocês, principalmente quem trabalhar em UTI, em serviço de urgência e emergência, vai ver que quem faz essa configuração é o fisioterapeuta, né? Ou o fisioterapeuta, ou na falta do fisioterapeuta, pode ser o médico ou o enfermeiro. Mas é importante que vocês saibam que em cada situação vai ser utilizado um método de ventilação. Pode ser aquele paciente que depende totalmente, né, desse ventilador, pode ser aquele paciente que está numa situação de desmame, né? O que é o desmame, né? Se vocês olharem lá naquela tabelinha que eu mandei para vocês, o desmame é aquele paciente que está entubado, porém ele já está numa situação que o médico está querendo extubar esse paciente, retirar esse tubo. Então, vai ser feito esse desmame. Então, em cada situação, o paciente ele vai receber um tipo de ventilação, né? Ele traz bem detalhadamente, né, cada tipo de suporte, né, aquele suporte que o paciente precisa totalmente do respirador, vai ter um suporte que o paciente ele entra na respiração e o ventilador também entra, tá? Então, cada tipo vai ser um tipo de suporte. Fala um pouquinho também sobre a monitorização do paciente, né? Quando ele tá nessa ventilação mecânica, que é aquilo que vocês já sabem, que eu já cansei de falar para vocês, né? O suporte, observação de oxigênio, né? Fala também da capnografia, né? Que é aquele suporte, né? Que ele fica conectado na saída do tubo, que ele faz aquela verificação, né? Das relações de oxigenação. Então, assim, é bem interessante, né? Vocês darem uma lida, né, nesse artigo que ele fala certinho sobre essa monitorização também. E como a gente não pode deixar de falar as complicações também, né, da ventilação, que eu já disse para vocês também, né, a ventilação invasiva, ela traz, né, algumas complicações, né, embora seja necessário. Também, aqui no finalzinho, ele vai falar sobre o suporte não invasivo, né? Que é aquele que eu já comentei com vocês, que é sobre aquele paciente que ele tem um problema crônico, né? E que é feito esse suporte não invasivo para evitar que ele caia num tubo, né? Para evitar que faça um invasivo. Então, algumas situações, né? Principalmente pacientes com insuficiência respiratória aguda, tá? Então, é utilizado. E é isso aí, meninas. Eu não vou cobrar isso de vocês em prova, tá? Aqui falando do desmame também, olha que interessante. Eu não vou cobrar isso de vocês em prova. Eu mandei mais para vocês ficarem assim a par do assunto, né? Se vocês tiverem alguma dúvida com respeito, então darem uma lida. E é isso aí.